Olá, meu nome é Carol Ferreira, seja muito bem-vinda à primeira aula do meu workshop gratuito de emagrecimento. Nesse workshop gratuito, eu vou te ensinar como parar de descontar as suas emoções na comida. Com um método simples, eficaz e comprovado, você vai aprender a ser magra para sempre, controlando a ansiedade e bloqueando a compulsão alimentar. Eu sei que você já tentou de tudo e que isso parece uma mentira, mas fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te provar por que funciona. E eu vou te contar também como eu já ajudei milhares de mulheres a vencer a compulsão alimentar, vencer a ansiedade, a dizer não para a comida sem sofrer e parar de descontar as suas emoções na comida e a retomar o controle das suas próprias vidas. Mulheres que hoje podem abrir o guarda-roupa e vestir a roupa que quiser e não a que cabe. Mulheres que não sentem mais vergonha do marido, mas que sentem orgulho do que estão vendo no espelho. Pode parecer impossível ou loucura o que eu estou te falando, mas é real. E a minha missão é passar esse método em diante, porque funcionou comigo para eliminar de vez 75 quilos. Isso mesmo, eu cheguei aos 147 quilos e eliminei 75 quilos e mantenho o meu emagrecimento há mais de 9 anos. E vai funcionar com você também. Funcionou com mulheres iguais a você de diferentes idades e profissões. Seja publicitária, advogada, empresária, médica, dona de casa, psicólogos, até mesmo outras coaches. E se você parar para ouvir a história dessas mulheres, vai perceber que todas elas tinham uma coisa em comum. Já haviam tentado de tudo e nada tinha funcionado de forma definitiva. Olha só a história dessa aluna. Eu já havia tentado muitas coisas, eu havia tentado vários tipos de dieta, havia tentado também vários tipos de exercício físico e não conseguia me manter firme em nenhum deles. E eu resolvi dar uma oportunidade para a Carol e, na verdade, a oportunidade eu dei para mim mesma. Foi o que eu descobri ao longo do curso. Então, ao longo desse curso, eu perdi mais de 10 centímetros de quadril, mais de 8 centímetros em cada coxa, eu perdi 9 quilos nesse processo. É incrível, não é mesmo? E o melhor é que a história dela não é um caso isolado. O método também funcionou com a Elisa, que em 9 meses eliminou 56 quilos. Com a Paula, que eliminou 32 quilos em 4 meses. E com a Lúcia, que perdeu em 3 meses 24 quilos. Também funcionou com a Mônica, que mesmo com 51 anos não desistiu do seu sonho de ser magra para sempre. E que eliminou 11 quilos em 2 meses. O método mudou tanto a vida da Mônica que ela tatuou no braço uma das ferramentas do método. Eu poderia gastar um bom tempo desse vídeo falando de mulheres que tiveram as suas vidas transformadas por esse método. Até porque para mim são vitórias que eu tenho muito orgulho de compartilhar. E se elas emagreceram e mantêm emagrecimento até hoje, você também vai conseguir. Imagine só você abrindo seu guarda-roupa e usando as roupas que não cabiam mais. Você entrando em uma loja e comprando a roupa que você gosta e não apenas as roupas que cabem, mas qualquer roupa. Como aconteceu com a Suzana Assis, que compartilhou uma vitória maravilhosa. Calça fechando. Olha o comentário dela. Ou imagine você conseguindo superar uma depressão, chegando até a diminuir ou até mesmo parar com o antidepressivo, que todos sabemos que são altamente prejudiciais, mas que em algum determinado momento disseram ser a única saída, como aconteceu com a Michelle, que em apenas 3 meses após o curso fechado, o resultado era tão visível que a médica reduziu a medicação a 1/4. Eu, nesses 2 anos de tratamento, eu tive momentos de muita alegria, de muito prazer. Mas eu me perguntava se aquilo era real ou era resultado da medicação. E agora eu sei que ela é real. Porque eu estou com 1/4 da medicação que eu tomava. Veja bem, 3 meses, Carol, 1/4 da medicação que eu tomava. Então, eu tenho consciência de que esse prazer de viver, esse prazer de reagir, essa alegria que eu sinto é real. Ou a Priscila Muri, que não conseguia mais brincar com a filha pequena e se via como um péssimo exemplo para ela. Mas que depois de aplicar o método dentro do curso fechado, eliminou 42 quilos e hoje ajuda outras mulheres a se transformarem.
Ou com a Mariana Amorim, que vivia no efeito sanfona, com uma depressão profunda, com vergonha do próprio corpo, ela não conseguia se olhar no espelho a ponto de tomar banho no escuro. Mas depois que aplicou o método, aprendeu a se amar, eliminou 53 quilos e hoje vive o melhor momento da sua vida. Ou com a Priscila Furtado, que vivia escrava das crises de compulsão alimentar e sempre desmotivada, sem acreditar em si própria, mas que teve a vida completamente transformada pelo método, eliminando para sempre 70 quilos. Isso mesmo, 70 quilos. Eu não estaria passando tudo isso para você se eu não tivesse sido a primeira a aplicar em mim mesma o meu método. Como eu já disse, eu pesei 147 quilos. E um dos maiores sonhos meus era usar top e me sentir bem. Como você pode ver nessas fotos, o meu guarda-roupa agora só tem top. E nesse momento pode ter uma vozinha aí dentro da sua cabeça falando: eu não sou a Carol, eu não vou conseguir emagrecer e manter o meu emagrecimento. Ou, isso é mentira, é mais uma promessa de fórmula mágica. Eu também pensei que não conseguiria, mas quando desenvolvi e apliquei as técnicas e ferramentas do meu método, tudo ficou muito mais fácil. Mas antes de falar sobre esse método capaz de te fazer emagrecer, seguindo qualquer dieta, deixa eu te contar como eu cheguei nele. Eu nasci no Rio, no dia 1º de agosto de 1981, e antes de eu nascer, minha mãe era modelo, sempre linda, chamando atenção por onde ela passava. Já meu pai era funcionário público, na época em que ser funcionário público não significava grandes coisas. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 6 anos. Foi muito difícil, tanto para mim quanto para o meu irmão. Claro, éramos 2 crianças nos vendo no meio de uma separação. Para piorar, na mesma época, ainda com 6 anos, eu sofri um abuso de um tio da minha mãe. Eu estava na cozinha, sozinha, quando ele veio. Olhando de um lado para o outro, vendo se alguém estava próximo, ele me abraçou por trás e, em silêncio, colocou a mão dele dentro da minha calcinha. Naquele momento, eu não entendi nada, mas de uma coisa eu tinha certeza: aquilo não era certo. Ele me disse para não contar nada para ninguém. E por medo e culpa, eu guardei aquele segredo durante muitos anos. Eu era só uma criança. E inconscientemente, o meu corpo se fechou. E eu comecei a descontar todo aquele medo e toda aquela ansiedade na comida. Já no colégio, meu apelido era Nhonha. E toda vez que eu ligava a TV e estava passando o programa do Chaves, eu trocava de canal. Porque eu não aguentava ver aquele personagem e lembrar que as pessoas me enxergavam nele. E como forma de me destacar na escola, eu procurava ser a mais engraçada. Eu fazia de tudo para rirem comigo e não de mim. Minha mãe, com a intenção de me ajudar, fazia de tudo para não engordar. Afinal, ela sempre foi linda naquele padrão da sociedade que você conhece muito bem, eu tenho certeza. Mas o que ela não sabia era que toda aquela cobrança me gerava ainda mais ansiedade. E eu descontava toda aquela frustração de não ser quem ela queria na comida. Com 20 e poucos anos, a minha família viveu a pior fase desde então. Estávamos quebrados e falidos. O aluguel estava atrasado e eu lembro de ver a minha mãe desesperada com os boletos na mão, sem saber o que fazer para pagar o aluguel daqueles meses. Até que ela teve uma ideia que mudaria tudo. Ela pegou dinheiro emprestado e comprou tudo de bijuterias. E começamos a vender. Ela começou a vender onde ela trabalhava. As amigas do trabalho adoravam as bijus e aquele mês estava salvo. A ideia funcionou tanto que a minha mãe pegou parte desse dinheiro e comprou mais peças e saímos para vender nas ruas de Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, e nas feirinhas da nossa cidade. Ficamos 3 anos com barraquinha na rua, até que abrimos nossa primeira loja em Ipanema. Naquela época as coisas já eram um pouco diferentes. Não passávamos mais aquela necessidade financeira de antes. A loja estava indo super bem, mas eu não podia dizer o mesmo de mim.
Eu tentava emagrecer de todas as formas, tentava as dietas da moda, remédios, shakes, anfetamina. Eu ia nos melhores médicos, psicólogos, acupunturistas e até simpatia eu tentava, mas nada funcionava. E toda tentativa frustrada se transformava em ataque de compulsão alimentar. Eu sentia muita raiva. As pessoas não me viam como uma pessoa com problemas, e sim com falta de vergonha na cara. As pessoas não entendem que compulsão alimentar é uma doença. Para você ter uma ideia, foram incontáveis as vezes que o meu irmão, na tentativa de me ajudar, jogava no lixo todas as comidas e besteiras que eu comprava. E eu, desesperada, ia no lixo buscar tudo. Eu estava no fundo do poço, eu não aguentava mais aquela vida. Naquele ponto eu pesava 147 quilos. Eu já me sentia morta em vida. Andar pequenas distâncias era morte para mim. Brincar com crianças, nem pensar. Eu só usava leg que se rasgava fácil entre as pernas de tanto roçar. E todas as minhas roupas eram largas para disfarçar, o que de longe era fácil perceber. Eu não conseguia me limpar e me olhar no espelho era muito difícil. Quantas e quantas vezes eu passei a noite chorando, desesperada e descontando toda aquela raiva na comida. Era uma dor que eu escondia só para mim e que por muito tempo me arrasou por dentro. Naquela época, a bariátrica começava a ganhar força, mas ainda era uma cirurgia muito arriscada e invasiva. O risco de morte era real e eu tomei a decisão de operar mesmo sabendo do risco. Lembro de uma conversa que eu tive com o Cássio, meu irmão. Estávamos deitados na cama um dia antes da cirurgia. Ele me perguntou: Carolina, você sabe o risco dessa cirurgia? Você tem certeza que você quer correr esse risco? Eu respondi sem pensar: Cássio, por dentro eu já estou morta. Eu não quero viver mais assim. Então, se for preciso passar por isso e voltar a viver, eu topo. Fiz a cirurgia. Naquela época, o pós-operatório não era como hoje. Era bastante sofrido. Eu lembro que eu fiquei internada 7 dias e por 3 dias eu fiquei sem poder comer e sequer beber água. Meus lábios rachavam de tão secos. Eu lembro do meu pai, que já faleceu, molhando minha boca com gás. Foi muito difícil. Depois da cirurgia, minha vida parecia outra. Eu emagreci como num passe de mágica. Eu estava determinada a emagrecer ainda mais e manter o meu emagrecimento. Não me contaram que mais da metade das pessoas que fazem bariátrica voltam a engordar. E comigo não foi diferente. Poucos meses depois da cirurgia, eu voltei a engordar tudo de novo, chegando a ganhar 9 quilos em um único mês. Hoje eu entendo por que isso aconteceu e é o que eu vou te contar ainda nesse vídeo. Eu estava mais uma vez no fundo do poço, eu tinha voltado a estaca zero. Eu não via mais saída e nem solução. Eu confesso que muitas coisas passaram pela minha cabeça. Até que num sábado à noite, todos os meus amigos marcaram de sair. Eu estava com vergonha deles. Eu não queria ouvir: ué, Carol, você operou e já engordou tudo de novo? Eu inventei uma desculpa qualquer e eu falei que eu não conseguiria ir. Eu lembro que aquela noite foi muito difícil para mim. Toda aquela coisa que estava dentro de mim era dolorosa demais. Eu não tinha coragem de abrir aquilo para ninguém. Então eu recorri à minha única e verdadeira amiga naquele momento: a comida. Eu lembro como se fosse ontem. Deitei na cama, liguei no Zorra Total e chorando comecei a comer e comer. Até que eu peguei no sono. Quando acordei, joguei para o lado todos aqueles potes de comida, levantei da cama, fui até o banheiro e me olhei no espelho. O meu rosto estava todo sujo de farelo misturado com lágrimas, meu cabelo sujo de chocolate derretido e minha blusa molhada de refrigerante. Eu me sentia um lixo ambulante. E naquele momento eu pensei: Carolina, o que você está fazendo com a sua vida? Eu chamo esse dia de dia do basta, porque foi nesse dia que eu decidi que eu nunca mais passaria por essa situação. Foi no dia que eu entendi que eu precisava buscar uma nova forma de emagrecer e manter o meu emagrecimento, já que eu havia tentado de tudo literalmente. E foi aí que eu criei e aperfeiçoei esse método de emagrecimento. Método esse que me fez eliminar para sempre 75 quilos. E é aplicando esse mesmo método e as suas ferramentas que eu mantenho o meu emagrecimento há mais de 9 anos.
E nesse vídeo eu vou te mostrar por que esse método funcionou com tantas mulheres e como ele é capaz de transformar a sua vida por completo. Primeiro eu preciso te contar como você vem buscando de forma errada o seu emagrecimento. Fica comigo até o final desse vídeo e me conta se não é exatamente isso que acontece com você. Você busca o seu emagrecimento em dietas novas, remédios, e-books de receitas, exercícios novos e até mesmo em cirurgias estéticas. Mas tudo isso não funciona, porque você simplesmente não consegue continuar, você não consegue seguir até o final e você sempre desiste no meio do processo. Isso acontece porque falta para você as técnicas e ferramentas certas para emagrecer, seguindo qualquer dieta, ou até mesmo emagrecer sem dieta. O que você precisa entender é que para ter resultados externos, você antes precisa mudar o seu interno. Como assim, Carol? Eu vou te explicar, mas eu preciso que você preste ainda mais atenção agora. Porque o que você vai aprender agora é tão transformador, mas tão transformador, que eu tenho certeza que se você aprendesse isso quando mais nova, a sua vida seria completamente diferente. Vamos lá, a questão é a seguinte: você cresceu achando que você vive em um só mundo, correto? Sinto te informar, mas a verdade é que você vive em 3 mundos. E são eles o mundo mental, o mundo emocional e o mundo físico. No mundo mental é o mundo dos nossos pensamentos. É o mundo que nos permite conversar com nós mesmas. Quem aqui nunca se pegou fazendo uma pergunta e respondendo para você mesma? Eu sou a louca do bate-papo comigo mesma. Eu mesma pergunto, eu mesma respondo e eu até mesmo contesto as minhas próprias respostas. Eu tenho certeza que muitas daqui, quiçá todas, fazem a mesma coisa, certo? O mundo emocional são todas as nossas emoções, tudo aquilo que a gente sente, alegria, tristeza, raiva, frustração, desejo e etc. O mundo físico é aquele mundo que você pode ver, pode tocar, como por exemplo a casa que você mora, o carro que você dirige, as roupas que a gente veste, o corpo que você tem. Tudo isso faz parte do seu mundo físico. Agora preste atenção. Esse mundo físico de hoje, ele é resultado dos outros 2 mundos, o mental mais o emocional. Você conseguiu entender? O mundo mental e o mundo emocional resultam no seu mundo físico. Então é o invisível que cria o visível. Eu vou te dar um exemplo melhor. Imagina uma árvore. Vou desenhar uma árvore para você. O que vemos em uma árvore? São as suas folhas, são os seus galhos, são os seus frutos, correto? Mas o que cria tudo isso que a gente vê? O que cria tudo isso que nós vemos é o que está embaixo da terra. É o invisível, que no caso das árvores são as raízes. Elas que criam os frutos. Então as raízes que estão invisíveis aos nossos olhos, que criam os frutos visíveis aos nossos olhos. Fácil, né? E eu te pergunto, você sabe por que a maioria das pessoas não gostam dos seus frutos? Aqui eu quero que você entenda fruto como resultado. As pessoas não gostam dos frutos que colhem porque elas não têm as suas raízes saudáveis. Porque o que você colhe é resultado do que você planta. E se você está aqui, imagino que você esteja completamente insatisfeita com o seu fruto ou com o seu resultado, não é verdade? Eu aposto que você olha para os seus frutos, para a sua árvore, para a árvore da sua vida e você diz, ué, limão,
Mas eu odeio limão, é azedo, me causa arrepio, me dá ânsia. Eu não quero uma árvore de limões. Aí você vai e você arranca todos os limões. Pega uma fita adesiva e você cola manga no lugar. E aí passa um mês. O que acontece? Nascem novos limões. O raio do limão está ali de novo na sua frente. E aí você se pergunta, por que isso está acontecendo? Porque você está plantando um limoeiro. E o que o limoeiro dá? Limões, horas. O que acontece é que você inconscientemente anda com a sua negatividade, com a sua autocrítica e com o seu vitimismo tão fortalecido que você acaba plantando em todos os lugares o raio do limão que você tanto odeia. E mesmo assim, você continua se questionando o porquê de tanto limão na sua vida. Você concorda? Isso faz sentido para você? Eu quero que você pense por uns instantes em tudo que você vem colhendo hoje na sua vida. Seja tristeza, baixa autoestima, vergonha de se olhar no espelho, falta de motivação, sobrepeso, diabetes, hipertensão, depressão, colesterol alto, má circulação e etc. Você seria capaz de dizer que tudo isso é resultado daquilo que você vem alimentando e plantando ao longo desses anos? Será que esses frutos ou resultados não estão condizentes com o que você vem plantando há tempos? Pare de uma vez por todas de falar que você tem problema com o seu peso. Você não tem problema com o seu peso. Seu peso é resultado do seu problema. É o seu fruto. Pare e pensa, será que você não vem a vida inteira arrancando os frutos azedos e querendo colar outros no lugar? Por quanto tempo você vai desprezar as suas raízes? Você quer um fruto diferente? Você quer um resultado diferente? Então entenda de uma vez por todas que você precisa de raízes diferentes. Você quer o seu corpo dos sonhos? Você quer emagrecer e nunca mais voltar a engordar? Então entenda de uma vez por todas que isso só será possível corrigindo os seus outros dois mundos, o emocional e o mental. E eu sempre falo nos meus vídeos que a nossa vida é tão justa que nós temos a chance de colher exatamente aquilo que plantamos. Lindo isso, né? Aí você me pergunta, mas o que eu tenho que fazer para mudar a minha plantação? Eu te respondo, aceitar que a responsabilidade do plantio é somente sua e de mais ninguém. Caso contrário, nada vai mudar na sua vida. Enquanto você associar a sua falta de motivação para emagrecer ao seu casamento que está um desastre, enquanto você continuar falando para você mesma que a culpa do seu sobrepeso é do trabalho que te estressa, enquanto você se permitir acreditar que nasceu para ser gorda, e enquanto você deixar a crença de que você não merece ser magra te dominar, o seu fruto nunca será diferente do limão. Ninguém pode ser responsável pela sua felicidade. Você é a única responsável por isso. Você é a responsável pelo que você faz e, consequentemente, pelos seus resultados. E eu sei de verdade que não é fácil assumir isso. Eu mesma, por muitas vezes, não queria me deixar enxergar isso. Me machucava muito por dentro aceitar que eu era a única responsável por estar naquele estado. Mas acredite, uma coisa eu posso te garantir. No momento que você assumir a responsabilidade pelos seus sucessos e insucessos, você vai passar a guiar e direcionar a sua vida com uma autoconfiança que você jamais teve. Quando eu pesava 147 quilos, comia o dia inteiro. Eu pensava em comida o tempo todo. Eu fortalecia dentro de mim que eu precisava, assim, de 9 pães franceses no café da manhã. Que eu precisava, assim, de 4 litros de Coca-Cola por dia. Que eu precisava, assim, de 3 caixas de bis por dia. E o que aconteceu comigo? Exatamente o que eu plantei. Eu cheguei aos 147 quilos. E só depois de passar por tudo isso que eu entendi que o meu mundo mental e emocional que constrói meu mundo físico. E desde então eu fortaleço dentro de mim o que eu quero. Que o que eu quero é manter o meu emagrecimento e não comer 9 pães. Que o que eu mereço é ter autoestima e me amar, não 4 litros de Coca-Cola. Que o que eu quero é me olhar no espelho e me sentir linda e não 3 caixas de bis. E o que eu colhi? Exatamente o que eu plantei. Eu eliminei para sempre 75 quilos. E cada dia que passa eu fortaleço mais as minhas raízes. E por isso
eu hoje estou aqui ajudando você e milhares de mulheres a conseguirem o mesmo. E esse é o objetivo desse workshop, te ensinar o que vai te trazer a transformação definitiva que você busca há anos. Antes da gente continuar, você conseguiu entender por que você não emagreceu com a dieta nova, com os remédios e books de receita ou até mesmo com a bariátrica? Eu posso afirmar com toda certeza que o seu problema não é simplesmente emagrecer. Você já emagreceu pelo menos uma vez na sua vida. A questão é, por que você não consegue manter o seu emagrecimento ou continuar com aquela dieta que te fez perder tantos quilos? Guarde isso, emagrecer não é o seu problema. O sucesso do meu emagrecimento nunca esteve no que eu como, muito menos no treino que eu faço. E com você não vai ser diferente. Quando o profissional te passar uma dieta, ela vai funcionar. Basta você seguir o que foi passado. Com as ferramentas e técnicas que eu ensino no curso fechado, eu conseguia comer exatamente o que o profissional havia me passado. E quando eu ia nos encontros de amigos, eu não me dava ao luxo de beliscar nada fora do plano alimentar e eu não sofria por isso. Era natural para mim. Eu não tinha vontade de ter o dia do lixo, nem mesmo no dia do meu aniversário. Eu não sentia e não sinto essa necessidade, porque até hoje eu aplico as ferramentas do método que eu ensino no meu curso. Eu aposto que você está aí pensando, Carol, como é que você consegue resistir a tantas situações? Como é que você consegue ficar triste e não comer? Como é que você consegue ter um dia cansativo e estressante e não pensar em devorar uma barra de chocolate? Como que você consegue, mesmo cansada, ainda ir para a academia correr? Como que você consegue ser feliz sem comer coisas gostosas? Até hoje eu faço e uso o meu método, que com ferramentas simples e fáceis de aplicar eu consigo dizer não para a comida sem sofrer, tendo a certeza dos resultados que eu vou colher. Mas agora, deixa eu te explicar o princípio das ferramentas e técnicas que eu uso no meu método. Como que eu consigo dizer não para a comida sem sofrer? Ou como eu consigo comer o certo? Presta bem atenção, porque agora tudo vai ficar mais claro para você. Meu método funcionou comigo com milhares de mulheres, porque ele é baseado no processo de manifestação, ou o PAR. Onde o P é pensamento, o E é emoção, o A é ação e o R é resultado. O processo de manifestação segue um ciclo onde o pensamento gera uma emoção, que gera uma ação, que por sua vez traz um resultado. Eu vou dar um exemplo que vai deixar tudo mais claro para você. Em 2017, fui convidada para desfilar na Sapucaí de biquíni pela Mocidade. No primeiro momento foi assustador me imaginar no meio da avenida só de biquíni. Afinal, sou uma ex-obesa mórbida de quase 150 quilos. Mas eu aceitei o desafio. Eu fortaleci minha importância de naquele dia estar chata de gostosa. Nesse momento, então, eu tinha um pensamento que era estar muito bem no dia do desfile. Isso me gerou uma emoção e uma vontade enlouquecedora de alcançar aquilo. E essa vontade despertava em mim comportamentos e ações que me levariam àquele resultado. Então eu seguia o meu plano de emagrecimento. E qual foi o resultado? Eu, chata de gostosa na Sapucaí. Olha só a foto. Por isso que eu digo que apenas dietas e exercícios físicos nunca vão te emagrecer. Porque assim você vai estar fazendo o processo inverso. E é por buscar sempre uma dieta diferente que você não confia mais em você mesma. Percebeu que a mudança, antes de tudo, é interna? Ou seja, dentro de você? Um problema interno não pode ser resolvido com soluções externas. Por isso que eu digo, com o meu método você consegue emagrecer com qualquer dieta, ou até mesmo sem dieta. E assim como eu, talvez você tenha tentado de tudo, buscado o milagre do emagrecimento durante todos esses anos.
E se tem uma coisa que eu posso te afirmar é que esse milagre não existe. O que existe é um método comprovado por milhares de mulheres que, assim como você, não tinham mais esperanças. E eu já vi o método funcionar com mulheres de diferentes tipos, sejam mulheres mais maduras, mães que acabaram de ter filhos, médicas, juízas, psicólogos, confeiteiras, publicitárias, enfermeiras, coaches, enfim. O método funciona para qualquer mulher que esteja disposta a seguir um passo a passo simples. E quando eu falo que o método tem a capacidade de mudar toda a sua vida, eu estou falando muito sério. Eu tenho alunas que depois de passar pelo método mudaram de profissão, de trabalho, de casa e até mesmo de país. Porque emagrecer e manter o emagrecimento é só uma consequência da sua transformação. Agora, para finalizar nossa primeira aula, eu quero te deixar uma reflexão. Se eu pegasse você hoje, com seus hábitos e pensamentos e comportamentos, e te desse um corpo magro, por quanto tempo você conseguiria sustentar esse corpo magro? E no próximo vídeo eu vou te ensinar uma ferramenta prática para você dizer não para a comida, que você vai poder aplicar de imediato em situações como festinha de trabalho, fim de semana na casa da sogra, happy hour com os amigos, enfim, em qualquer situação. Também vou te ensinar como você pode controlar aquela ansiedade que muitas vezes terminam em ataques de compulsão. Venha com expectativas. E para garantir que a sua transformação nesse workshop vai ser real, eu quero te convidar para fazer parte do grupo de estudos que eu criei no Telegram. Eu mesma vou estar lá tirando dúvidas e trazendo conteúdos exclusivos. Aqui embaixo tem um botão para você clicar e entrar direto no grupo. E para encerrar, eu queria te pedir duas coisas. Me segue no Instagram, porque além de avisar da liberação da próxima aula, você vai encontrar vários vídeos e conteúdos que vão fortalecer ainda mais você nessa jornada, que está apenas começando. E o outro pedido é que você deslize para baixo essa página e deixe seu comentário me dizendo o que você achou do primeiro vídeo do workshop. Eu vou fazer o possível para responder a maioria dos comentários que eu conseguir. Então é isso, um beijo da sua coach Carol Ferreira. Oi, meu nome é Michele, eu tenho 35 anos, eliminei 33 quilos. Quando eu conheci a Carol, eu estava em busca de referência de pessoas que fizeram bariátrica, porque eu já estava decidida a fazer a bariátrica, porque para mim, na minha mente, a bariátrica era a única coisa que ia devolver minha felicidade em todas as áreas da minha vida. Então eu estava já no fundo do poço, depressiva, triste, submissa, porque eu achava que eu tinha que, para ser aceita pelos outros, eu tinha que ser uma pessoa submissa. A obesidade trouxe a síndrome do pânico e uma fratura no joelho. Me senti derrotada e fracassada. E quando comecei a escutar a Carol, eu vi que tudo que ela falava fazia sentido e resolvi seguir o que ela falava, resolvi fazer as ferramentas, os desafios, fiz o curso incrível, eu abandonei o processo da bariátrica, eu já estava na parte dos laudos médicos para o seguro. E incrível, não fiz mais, não segui mais. Desde que eu era obesa, desde pequena, sempre ia em médico, nutricionistas, e já botava na minha cabeça que aquele plano alimentar ou aquele remédio não ia funcionar comigo. Eu achava que eu era diferente de todo mundo, que tipo, eu tinha que ser obesa mesmo, era meu karma. Hoje não, hoje eu já sou uma pessoa mais segura, determinada, eu sei o que eu quero comer, eu sei o que aquilo vai trazer ou não de benefício para realizar minha meta. Quantas coisas mudaram na minha vida. Desde sonhos pequenos a grandes sonhos eu realizei. Consegui o emprego dos meus sonhos. Enfim, muita coisa eu realizei. Minha vida financeira melhorou, a vida com a família, com meu marido, enfim. Parece que eu estou vivendo num sonho. E tudo isso graças a ela. Hoje sou outra mulher, assim, ninguém acredita. Nossa, como você mudou, Michele, nossa, como você tá alegre, tá feliz. Hoje sim, eu indico pra todo mundo vem falar comigo, nossa, como você se transformou, o que aconteceu? Carol Ferreira na veia, gente. Tenho 2 primas que já fizeram um curso com a Carol e estão totalmente transformadas. E é isso, o valor do curso, a tudo que eu conquistei, sem comparação.